do Decreto-Lei 3.688 de 1941, mais conhecido como Lei das Contravenções Penais. E lembrando aqui, essa aula será subdividida em duas partes, tá? Então você precisa acompanhar essa primeira parte e, posteriormente, a parte 2 logo na sequência, combinado? Primeiro vamos tratar da parte geral da lei, com algumas intervenções no que tange a doutrina, algumas fundamentações, e na segunda parte, na próxima aula, a gente vai falar de todos os crimes propriamente ditos que estão, nessa lei de contravenção penal. Combinado, pessoal? Então vamos lá. Para a tela, Lei das contravenções penais, No ordenamento jurídico brasileiro, infração penal é um gênero, Lembrando, infração penal é um gênero, tem como espécie, Aliás, tem duas espécies, Crimes e contravenções penais. Nós estamos inseridos, então, em um sistema que dualista ou binário, pessoal? A conduta será crime ou contravenção penal. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. É uma ou outra. E lembrando que não existe diferença ontológica, ou seja, o que é uma diferença ontológica? Uma diferença do ser, entre crime e contravenção penal. Essa diferença é apenas axiológica, tem a ver com o valor. Por que valor, pessoal? Porque o crime é uma conduta maior, é algo mais expressivo, é algo mais latente, mais evidente. A contravenção penal é como se fosse um crimezinho, tanto é que ele é chamado muitas vezes aí por alguns doutrinadores de crime anão. Contravenção é um crimezinho, é um esboço de crime, tá? Então a diferença entre crime e contravenção penal, ela é meramente axiológica, tá? Não temos diferenças ontológicas nessas duas espécies de infrações penais, tá? Conceito. É a conduta contrária às normas incriminadoras do direito penal, E no Brasil adota-se o sistema dualista ou binário, conforme eu falei, só para a gente complementar. Infração penal é crime ou também chamado de delito, Importante. Crime ou delito, ou então contravenção penal. Existem, pessoal, alguns países que adotam um sistema tricotômico, tá? Itália e França são exemplos. Nós temos aí crimes, contravenções penais e uma outra modalidade de delito que não nos diz respeito aqui, porque não é objeto da nossa aula. O importante é a gente entender que nós estamos inseridos em um sistema dualista ou binário e não tricotômico, E nem unitário, pessoal? Tanto é que tem crimes e contravenções penais, tá? Crime é igual a delito, tá? E contravenções penais, olha só, crime anão, crime vagabundo, delito liliputiano, são as traduções aí que a gente usa para as contravenções penais, Crime é delito, ok, já sabemos. E contravenções penais, pessoal, isso de vez em quando cai, viu? Então, crime anão é contravenção penal. Crime vagabundo. Por que crime vagabundo? Porque é um crimezinho, um esboço de crime, Um esboço de crime, não é um crime exatamente. E o delito liliputiano, que tem a ver com o mundo de Lilliput, aí, um livro, na verdade, que um sujeito entrava numa terra em que todo mundo era pequenininho e etc., era o Lilliput, e aí algum doutrinador chamou isso de delito liliputiano por ser um delito menorzinho, como se fossem os Lilliputs lá, do filme. Perfeito? Confesso que nem assisti esse filme, não. Li isso em doutrinas, tá joia? Vamos lá, pessoal. Contravenções penais, de acordo com o Decreto-Lei 3.914, de 9 de dezembro de 1941. Essa é a lei de introdução ao Código Penal, tá, pessoal? É a lei de introdução ao Código Penal. Vamos a uma definição legal de contravenções penais, tá? É a lei de introdução ao Código Penal e da lei das contravenções penais também, que é o Decreto-Lei 3688, tá, pessoal? O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta. Artigo 1º. Considera-se crime,
a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. E contravenção, ó pessoal, e contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente. Então, a gente tem uma diferença aí legal que é determinada pela Lei de Introdução do Código Penal e da Lei de Contravenções Penais, lá no seu artigo 1º, né? Então, contravenção, ó, infração penal que a lei comina o quê? Isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente, tá? E no crime nós não temos prisão simples, temos penas de detenção e reclusão, isolada ou alternativamente cumulada com a pena de multa, né, pessoal? Então vamos lá. Aqui, ó, infração penal, que é o gênero, né? Nós temos crime, temos contravenção penal. O que é crime, pessoal? Crime, infração penal punível com reclusão ou detenção acompanhado ou não de multa. E contravenção penal é a infração punível com prisão simples, juntamente com multa ou somente com a pena de multa, tá? Então, essa é a diferença, o que? Legal. Lembrando, pessoal, que o Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941, que é a nossa Lei das Contravenções Penais, né? Esse decreto-lei foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei ordinária, perfeito? Atendendo às expectativas constitucionais, né, que informam a necessidade de lei ordinária para definir infrações penais, né, crimes ou contravenções. Então, o decreto-lei foi recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico de 88 como lei ordinária, tá? Não se esqueça disso. Vamos lá, pessoal, efetivamente entrar agora na nossa Lei das Contravenções Penais, né? O nosso famoso Decreto-Lei 3688, de 3 de outubro de 41, recepcionado pela Constituição Federal de 88, mais uma vez eu volto a dizer, como lei ordinária. O presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta, né, a Lei das Contravenções Penais, parte geral. Vamos lá, pessoal, artigo 1º. Aplicam-se às contravenções as regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. Pessoal, estamos falando do princípio, então, da especialidade. Por que princípio da especialidade? Desculpa. Quando a lei de contravenções penais regulamenta um assunto de determinada forma, ela será aplicada. Porém, se ela nada dispõe sobre o tema, aí sim a gente vai buscar de forma subsidiária o Código Penal. Então, pelo princípio da especialidade, nós vamos primeiro na lei especial. Qual que é a lei especial? É exatamente a lei das contravenções penais. Não havendo o tema, né? O tema não sendo regulado na lei das contravenções penais, a gente parte lá para o Código Penal de forma subsidiária, tá? Observação: vários dispositivos da Lei das Contravenções Penais foram tacitamente revogados ou simplesmente não foram nem recepcionados pela Constituição Federal de 88, tá, pessoal? Muita atenção a isso. Lembrando que o Decreto-Lei 3688 é muito antigo, né? É de 41, nasceu mais ou menos junto com o Código Penal, tá? Mas o Código Penal já passou por uma série de reformas, né? Várias reformas profundas, uma reforma inteira na sua parte geral em 1984, tá? E várias outras reformas ao longo, né, dos anos, inclusive agora uma reforma determinada também pela lei do pacote anticrime, né? E a lei das contravenções penais, não, ela ficou parada no tempo e vários artigos foram sendo revogados, né, de forma expressa ou tácita. Isso aqueles que conseguiram ser recepcionados pela Constituição de 88, né, porque vários não foram nem sequer recepcionados na ordem constitucional de 88, tá? Territorialidade, pessoal. Princípio da territorialidade exclusiva em relação às contravenções penais, está aqui no artigo 2º. A lei brasileira só é aplicável às contravenções
ou a contravenção praticada no território nacional. Então, nós não aplicamos a lei das contravenções penais para condutas, né, imputadas como contravenção praticadas fora do Brasil, ainda que tenham sido praticadas por um brasileiro. Então, o princípio da territorialidade, o princípio da extraterritorialidade não se aplica às contravenções penais. Temos apenas o princípio da territorialidade exclusiva, tá? Parágrafo 3º, aliás, artigo 3º, pessoal. Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender de um ou de outra qualquer efeito jurídico. Então, um artigo tranquilo, né? Só informando que basta uma ação ou uma omissão voluntária, tá? Igual acontece no Código Penal, nos crimes, né, pessoal? Ação ou omissão voluntária e, obviamente, deve conter também, né, contar com o dolo ou pelo menos culpa por parte daquele que praticou a conduta, tá? E a tentativa, pessoal? Como é que a tentativa é regulamentada na lei das contravenções penais? Olha só o artigo 4º, isso aqui é pegadinha de concurso, eu quero muita atenção sua. Não é punível a tentativa de contravenção. Pessoal, contravenção penal não é punida na sua modalidade tentada. Embora exista conduta tentada no mundo exterior, o legislador optou por não punir tal conduta. Pessoal, vamos pegar aqui a conduta de vias de fato. Vias de fato é, por exemplo, um puxão de cabelo. Você vai puxar um cabelo, uma mulher ali brigando com a outra, uma puxa o cabelo da outra, ela vai tentar puxar e não consegue. Ela tentou praticar uma via de fato? Tentou. Ela tentou. No mundo exterior, ela tentou. Agora, essa conduta é punida? Não. Essa conduta deixou de existir? De modo algum, né, gente? Ela existe. A pessoa de fato tentou puxar o cabelo, a mulher tentou puxar o cabelo da outra. Isso é vias de fato, na sua modalidade tentada. Porém, o legislador optou por não punir essa conduta. Então, as condutas tentadas na lei, né? Na nossa querida lei aqui de contravenções penais, não são punidas, tá, pessoal? Então, a tentativa não é punida nas contravenções penais. Olha só, pessoal, punição da tentativa. Regra, conforme o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Essa é a regra do Código Penal? Ok. Ela é aplicada à Lei das Contravenções Penais, a LCP? Não, pessoal, não, tá? Por quê? Porque na LCP a tentativa não é punida. Olha só, redação do artigo 4º, não é punível a tentativa de contravenção, está aqui. Perfeito, pessoal? Então, isso aqui para nós, nesta aula, não existe. E eu vou passar para vocês aqui, como curiosidade, complemento e a título de revisão, infrações penais que não admitem tentativa. Crimes culposos. Crimes culposos não admitem tentativa, pessoal, pois não se verifica o elemento dolo de consumação. Exceção é a culpa imprópria, né? Decorrente de erro. Existe o dolo de consumação, mas o agente é punido a título culposo por razões de política criminal. Outra infração que não admite tentativa são os crimes unissubsistentes. Sua execução não admite fracionamento, tá? Os crimes omissivos próprios e os crimes de mera conduta são exemplos aí de crimes unissubsistentes que não são, ou melhor, não admitem tentativa. Crimes habituais também não admitem tentativa, só existe após a reiteração dos fatos. Então só existe na sua modalidade completa e consumada, né? Crime de atentado, a tentativa já é punível com a mesma pena da consumação, né? Por exemplo, evadir ou tentar evadir, né? A evasão ou tentativa de evasão mediante violência contra a pessoa. Está lá no artigo 352 do nosso Código Penal. Então, a conduta de evadir ou tentar evadir, elas são apenadas na sua forma consumada, né? Crimes pré-dolosos também, pessoal. Você tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Essa culpa no consequente não pode ser apenada no que tange a sua tentativa, tá?
E por fim, a gente acabou de ver aqui, ó, mais importante para nós nessa aula, as contravenções penais. Por quê? Porque o artigo 4º da LCP proíbe a punição de contravenções penais quando praticada a título tentado, né? A tentativa até existe, ela existe no mundo real, a gente viu, mas ela é impunível porque assim o quis o legislador, tá joia, pessoal? Das penas, vamos lá. Artigo 5º da Lei de Contravenções Penais. As penas principais são prisão simples e multa, né? A gente viu. Essa, inclusive, é uma das diferenças das contravenções penais para as modalidades o quê? Criminosas, né? Para os crimes. Os crimes são punidos com penas de detenção, reclusão e, obviamente, né, temos as penas restritivas de direitos também e as multas, perfeito? Artigo 6º. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário em estabelecimento especial ou seção especialmente de prisão comum em regime semiaberto ou aberto, tá, pessoal? Regime semiaberto ou aberto. Não temos regime fechado nas contravenções penais, pessoal. Não temos regime fechado nas contravenções penais, tá? Contravenção penal conta com regime semiaberto ou aberto. Então, olha só, eu deixei a observação aqui, ó. Não existe regime fechado na lei de contravenções penais, nem mesmo por meio da regressão de regime, tá? Nem havendo regressão de regime, quem cumpre uma pena por prática de contravenção penal, ele não acessará o regime fechado, somente o semiaberto ou aberto. Parágrafo 1º. O condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados à pena de reclusão ou de detenção, tá? O trabalho é facultativo se a pena aplicada não excede a 15 dias. Então, se a pena aplicada não excede 15 dias, o trabalho é facultativo. É óbvio que esse parágrafo 2º perdeu a sua função, no sentido em que penas inferiores a 15 dias sequer são cumpridas em estabelecimentos penais, seja no regime aberto, semiaberto, né? Essas penas tornam-se penas restritivas de direito de acordo com o Código Penal ou então uma pena de multa apenas, tá? Então, parágrafo 2º aí, tacitamente revogado pelo nosso ordenamento, né? Observação: os institutos da prisão preventiva e prisão temporária não se aplicam às contravenções penais, tá? Não existe, pessoal, prisão preventiva e nem prisão temporária para condutas de contravenções penais, tá? Não se pode pedir prisão preventiva ou prisão temporária para quem cometeu contravenções penais. Obviamente, pessoal, pelo amor de Deus, né? Vamos interpretar a coisa aqui com calma. Obviamente, tem situações que contravenções penais são praticadas juntamente com outros crimes, né? O jogo do bicho, por exemplo, que é uma contravenção penal, pode ser praticado ao lado aí de vários crimes tributários, né? Evasão fiscal, evasão de divisas, enfim, os crimes tributários aí de toda a ordem. E aí teríamos prisão preventiva, mas não simplesmente pelo fato da prática do jogo do bicho, mas pela prática das demais modalidades criminosas, tá? Então, muito cuidado e atenção a isso, porque algumas modalidades de contravenções penais geralmente são cometidas ao lado de outras modalidades criminosas que são, inclusive, bem mais graves, né? Legalmente falando e penalmente falando também. Então, muita atenção a isso. Reincidência, pessoal. Olha só, quero muita atenção aqui para você na leitura do artigo 7º, porque esse artigo ele costuma também ser cobrado em provas de concurso. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgada a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime ou no Brasil por motivo de contravenção. Interessante que, fazendo a leitura seca do artigo 7º, parece que o negócio é difícil. Mas aí eu montei um quadrinho aqui para a gente facilitar a visualização e você vai ver que não é difícil compreender o instituto aqui da reincidência na lei das contravenções penais. Vamos lá. Temos aqui as situações, ó, uma condenação anterior, uma nova infração e a conclusão. Então vamos lá. Primeira delas, ó. Sujeito pratica uma contravenção no Brasil.
Quando ele pratica uma nova infração, que seja uma nova contravenção, ele será reincidente de acordo com o artigo 7º, tá? O artigo 7º que a gente acabou de ler aqui. Agora, o sujeito sofre uma condenação anterior, que é uma contravenção penal no exterior, tá? Olha só, tá aqui, ó, contravenção penal no exterior. Aí ele comete uma nova infração aqui no Brasil, uma contravenção. Pessoal, ele não é reincidente, porque o artigo 7º não fala nada sobre isso. Existe uma omissão legislativa nesse sentido. Então, não teremos o quê? A reincidência neste parâmetro, né? Agora vamos lá, o sujeito cometeu uma contravenção, já foi condenado, tá? Já foi condenado. Depois ele cometeu um crime. Pessoal, ele não é reincidente, tá? Artigo 63 do Código Penal informa isso. Para que você seja reincidente pela prática de um crime, você tem que ter praticado um crime também, e não uma contravenção penal, independentemente dela ser no Brasil ou no exterior aqui, tá, pessoal? Independentemente de ser no Brasil ou no exterior. Outra situação, crime no Brasil ou no exterior. Você cometeu um crime no Brasil ou no exterior, e aí no Brasil cometeu uma nova infração, um crime. Teremos a reincidência. Artigo 63 do Código Penal, normal. Agora você foi condenado, pessoal, por um crime no exterior ou no Brasil. Um crime no Brasil ou no exterior. E depois cometeu uma nova infração. É uma contravenção penal aqui no Brasil. Nesse caso, você será reincidente também, de acordo com o artigo 7º da Lei das Contravenções Penais. Cometeu uma contravenção depois de ter sido condenado no Brasil ou no exterior por um crime, você será reincidente. Isso tudo a gente tira da leitura, né, do artigo 7º da Lei das Contravenções Penais e também do artigo 63 do Código Penal, tá? Então não deixa de ler não, ó, artigo 63 do Código Penal. Mais uma vez, verifica-se a reincidência quando a gente pratica uma contravenção, olha só, quando ele pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença, ou seja, depois que transitou em julgado a sentença, que o tenha condenado, olha só, no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime ou no Brasil por motivo de contravenção. Então, no Brasil tem que ser contravenção. Beleza, pessoal? Então é decorar essa tabelinha aqui, ó, que você não vai errar mais isso em prova nunca mais, tá joia? Erro de direito, pessoal. Artigo 8º. No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada. Pessoal, nós aplicamos o famoso erro de direito nas contravenções penais. Isso não acontece no Código Penal, tá? Não acontece no penal. Você não pode justificar sua conduta invocando erro, mas nas contravenções penais, sim, isso é permitido, está em plena vigência, tá? O erro de direito, ele é aplicado. Então, no caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando excusáveis, é óbvio, né? Tem que ser excusável, a pena pode deixar de ser aplicada, tá? Conversão da pena de multa em prisão, pessoal. Esse artigo foi tacitamente revogado, tá? Não pode mais, porque isso não pode mais no Código Penal também, tá? Então, o artigo 9º, a multa converte-se em prisão simples, de acordo com o que dispõe o Código Penal sobre a conversão de multa em detenção. E se a multa é a única pena combinada, a conversão em prisão simples se faz entre limites de 15 dias a 3 meses. Não, isso aqui não existe mais não, tá? Foi tacitamente revogado pelo próprio Código Penal, que não admite mais a conversão, desde 1996, aliás, né, não se admite a conversão de pena de multa em privativa de liberdade, tá, pessoal? Artigo 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos, então nós temos um limite máximo de pena, né, pessoal? 5 anos, nem a importância das multas ultrapassar 50 contos, tá? Isso aqui, esses valores são atualizados por meio de decreto, nós já sabemos, né? Agora, interessante, né? No nosso Código Penal, nós temos uma pena máxima de 40 anos, né, pessoal? Agora, com a nova lei, né, do pacote anticrime, nós temos aí uma pena máxima de 40 anos. Na LCP,
a pena de prisão simples, ela chega a, no máximo, 5 anos, né? Uma grande diferença aí entre crime e contravenção penal, né, no que tange a quantidade de pena. Sursis e livramento condicional, pessoal. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a 1 ano, nem superior a 3, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. Então, levadas em conta as devidas particularidades, os institutos do sursis e do livramento condicional se aplicam também às contravenções penais, tá, pessoal? Sem prejuízo aí da utilização do Código Penal e da Lei 9.099 para aplicação desses institutos, perfeito? Penas acessórias foram tacitamente revogadas pelo nosso Código Penal também, tá, pessoal? As penas acessórias são a publicação da sentença, as seguintes interdições de direitos, né? Incapacidade temporária para profissão ou atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial, licença ou autorização de poder público, ou a suspensão dos direitos políticos, tá? E o parágrafo único continua na mesma toada aí, mas a gente não precisa fazer a leitura, porque essas modalidades foram tacitamente revogadas pelo nosso Código Penal, que dita regras próprias para esses institutos, tá? Artigo 13. Aplicam-se por motivo de contravenção as medidas de segurança estabelecidas no Código Penal, à exceção do exílio local. Aqui também a gente tem uma revogação tácita, né, pessoal? Artigo que não está valendo mais. Temos mais algumas aqui, ó, seguindo o regramento do Código Penal. O artigo 14 também foi tacitamente revogado, né? Presume-se perigosos, além dos indivíduos a que se referem os números 1 e 2 do 78 do Código Penal, nem são mais esses artigos, né, que estão em vigência atualmente, isso é antes da reforma, mas enfim, são situações que foram também tacitamente revogadas pelo nosso Código Penal, pela grande reforma que aconteceu, né, em 1984. Tá joia, pessoal? Mais uma vez aqui, ó, temos mais algumas revogações. Ah, professor, por que você colocou isso então na aula? Para a gente preencher, pessoal. A gente tem que saber das coisas, né? E a lei de contravenções penais é isso. A gente tem que ter aquele olhar clínico, aquele olhar, né, entender o que foi revogado tacitamente, entender que não foi nem recepcionado pela Constituição de 88. Então, é importante constar aqui, nem que seja para a gente marcando o X, para você marcar o X também na sua casa e no seu material e ir compreendendo a matéria, tá? Então, muita atenção. O artigo 15 foi revogado também, assim como o artigo 16, pelas novas redações, né, desses institutos lá no Código Penal. Perfeito, pessoal? Agora aqui não, ó. Aqui está em plena vigência. Ó. Ação penal, artigo 17. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. Lembrando, pessoal, a ação penal será sempre pública e incondicionada, tá? Não existe ação penal privada e nem ação penal pública condicionada à representação da vítima aqui na Lei das Contravenções Penais, tá? Todas as ações aqui na Lei das Contravenções Penais, elas iniciam por ação pública, incondicionada, tá? O promotor de justiça, né, o representante do Ministério Público, tem a obrigação de oferecer denúncia. Perfeito, pessoal? Inclusive, em artigos aqui que a gente até leva muita crítica da doutrina, por exemplo, a tal das vias de fato, né, pessoal? Se a agressão, né, a lesão corporal, artigo 129 lá do Código Penal, que em tese é pior do que as vias de fato, ela merece representação do ofendido, né? A contravenção não, tá? A doutrina entende que são ações públicas incondicionadas também, tá? É um entendimento. Eu sei que é estranho, parece estranho, traz algumas dúvidas, né? Traz algumas... a gente fica, né, articulando por que uma conduta menos grave não depende de representação do que aquela que é considerada, né, aquela mais grave depende, mas enfim, a gente tem falhas também legislativas e falhas
jurisprudenciais ao longo aí do nosso percurso, ao longo da nossa jornada jurídica, tá? O importante é entender que, se perguntar na sua prova, todas as ações, né, referentes aos crimes praticados aqui na LCP são de ação pública incondicionada, tá, pessoal? Competência para julgar contravenções será sempre da Justiça Estadual, pessoal. Contravenção penal é processada na Justiça Estadual. Por quê? Porque o artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal de 88 veda essa atribuição à Justiça Federal. Simples assim. Vamos fazer a leitura? Aos juízes federais compete processar e julgar, olha só, inciso 4º. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções, e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, olha só, pessoal, observação. Havendo conexão entre crime de competência da Justiça Federal e uma contravenção penal, os procedimentos correrão em autos apartados na Justiça Federal e na Justiça Estadual, respectivamente. Serão separados, tá? Exceção: o contraventor que possui foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. Aí não tem jeito, né, pessoal? Se o contraventor, né, possui foro por prerrogativa de função na Justiça Federal, logo a contravenção penal será julgada também na Justiça Federal, tá? Súmula 38 do STJ. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição Federal de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, sérvios ou interesses da União ou de suas entidades. Olha só, a súmula 38 do STJ, afirmando, né, aquilo que foi dito pela Constituição Federal no seu artigo 109, que as contravenções penais são julgadas no âmbito da Justiça Estadual e não no âmbito da Justiça Federal, ainda que bens ou serviços da União tenham sido violados, né? É isso, pessoal. Essa foi a primeira parte da nossa aula, a parte introdutória. Falamos aí da parte geral, vários conceitos importantes, tá? Muita coisa que cai em prova já foi falada aqui. E na próxima aula, na parte 2 agora, a gente vai abordar os tipos penais da Lei das Contravenções Penais. Combinado? Então, eu te aguardo lá no nosso segundo encontro. Um grande abraço e até lá!